Gláucia, nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Fique à vontade, sempre é um prazer te receber. Obrigada, prazer é meu. E vamos falar, o nosso tema de hoje é infantolatria. Isso mesmo. Estranho, não? Que termo é esse? Quando você me mandou, eu falei, gente, o que é isso que eu nunca ouvi falar? Pois é. É um termo que tem sido muito utilizado hoje sobre idolatria da infância, ou então idolatrar as crianças, ou então se render às crianças. Quando a gente fala idolatria, é quando a gente adora algum ídolo, não é? Uhum. Infantolatria é isso, porque hoje em dia, e a gente percebe muito isso, não só no consultório, mas em todas as crianças assim que a gente convive, uma questão de uma autonomia muito grande que é dada às crianças, um poder de decisão muito grande que é dado às crianças. E aí a gente acaba tendo alguns reizinhos em casa. Quem manda ali sou eu, diz a criança, né? Isso Mais ou menos por aí. É comum, né? Hoje em dia parece que antes era menos, parece que antes os pais se impunham mais, Pois né? é, lá. E hoje não, hoje a criança escolhe a roupa que ela quer ir, se ela quer ou se ela não quer ir. Realmente tudo gira em torno da criança. Se ela Muitas quer... vezes até as rotinas da casa, isso, né? Isso que eu ia falar. Se ela quer ou não quer jantar, Exatamente. se ela quer ou não quer tomar banho. E aí se confundem muito algumas coisas, né? É claro que na época dos meus avós, dos meus pais, a coisa era bem mais rígida, bem mais autoritária, bem mais difícil. E aí a gente vai para um outro extremo hoje, que é da gente tentar dar autonomia para uma criança de 3 anos, de 4 anos. Ah, ela vai decidir que roupinha que é melhor. Ah, ela vai decidir se ela come arroz, feijão ou McDonald's. Ela vai... Não. Então, calma, a gente precisa começar a pensar nesses extremos para a gente chegar num equilíbrio. Né? Como dizia minha mãe, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Né? Porque a gente acaba dando um poder de decisão e uma autonomia para uma criança que não tem maturidade nenhuma para isso. Isso é uma crueldade. Quando às vezes as mães ou algumas pessoas falam, nossa, Ana, mas a gente tem que desenvolver na criança esse poder mesmo, essa coisa da decisão, dessa coisa de olhar as coisas, de decidir algumas coisas, a gente precisa desenvolver isso na infância. Mas tudo tem um limite lá, porque a gente precisa também mostrar para a criança como é o mundo. O mundo da criança, o primeiro grupo que a gente tem é em casa. Família. É a família. Então, ali são feitas algumas regras, algumas normas que precisam ser colocadas para a criança para que ela consiga entender a vida em sociedade. Não adianta eu mostrar para o meu filho, para a minha filha, para o meu sobrinho, que o mundo gira em torno dele. E que tudo vai ser feito como ele quer. Porque aí a crueldade está em qual sentido? Quando ele sai debaixo da minha saia, aí ele vê que o mundo não é assim. E sofre. E sofre. Porque aí ele começa a ter os nãos da vida. E esse não vem numa carga tão pesada e tão difícil que é perigoso até ele desistir da vida. Por não ter a capacidade e a regulação emocional e a maturidade de ouvir esse não. Porque eu não estou proporcionando esse não dentro de casa. Eu não estou ensinando, eu não estou dando regras. Então, a gente vai para um extremo da infantolatria, que é quando eu faço assim, puxa, eu não tive isso, eu vou dar isso para o meu filho. Ai, puxa, ele só está pedindo isso, é só hoje. Então, são alguns padrões que eu vou inserindo na cabecinha da criança e eu vou destruindo ali algum senso de comunidade, de sociedade, que é minha responsabilidade de colocar. Né? É muito complicado isso. E a gente volta a falar de geração, porque você falou assim, a mãe, o pai, eu não tive isso, eu vou fazer para o meu filho. Exato. E a gente vê muito isso nessa geração, né? Uhum. Os pais de hoje normalmente tiveram uma infância um pouco mais difícil, privada, que né? não tinha tanto acesso a tudo muito fácil, igual as crianças têm hoje. Então, quer dar tudo para o filho, né? Fica muito fácil. Como se isso fosse sinônimo de amor, de cuidado, de amparo e de afeto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Consumismo não tem nada a ver com afeto e com amor. Na verdade, muitas vezes o não tem mais a ver com afeto, com amor, com cuidado, com proteção, do que qualquer outra coisa. Por isso que eu digo que você construir uma família hoje é tão lindo, né? Um bebezinho, você passa na loja, aquelas roupinhas, é tudo muito lindo, tudo muito mágico, mas construir uma família hoje é algo assim sobrenatural. É uma missão divina mesmo. E Ana, vamos falar então um pouquinho das dificuldades, as maiores dificuldades na educação dos filhos hoje em dia. Maiores dificuldades, eu penso que as crianças vêm, a gente até brinca,
brinca, né, que as crianças vêm mutantes hoje, que as crianças não vêm como nós vínhamos antigamente, né, mais tranquilinhas. Até mesmo a gravidez hoje em dia da mulher, a mulher trabalha fora e a mulher não tem aquele momento dela curtir só a gravidez e não ter tanto estímulo, ser uma gravidez tranquila. É totalmente diferente hoje. Tudo isso, desde a gravidez, afeta no desenvolvimento da criança. Isso é comprovado cientificamente. Então, as crianças, elas vêm mesmo de uma outra forma. Elas são expostas a outros estímulos. A rotina da família é diferente. A mãe sai para trabalhar mais cedo. Muitas vezes, a escola integral veio aí para absorver uma demanda, mas também acaba deixando algumas coisas de lado ali. Então, assim, muita coisa mudou. Então, uma das maiores dificuldades hoje é a gente conseguir integrar tudo isso numa boa educação. A boa educação não é o meu filho de 3 anos fazer inglês, fazer balé, natação, futebol, vôlei, tudo. Não seja só isso, não estou dizendo que isso é ruim, mas não é só isso. A boa educação é essa aproximação que eu tenho com a criança. É ela ouvir da minha boca muitas coisas, muita educação, muito senso de responsabilidade, senso de sociedade, de valores sociais, éticos, morais. Então, essa é uma das maiores dificuldades que a gente vê hoje, por conta dessa questão da sociedade, dessa correria do dia a dia. Então, hoje realmente é muito difícil ter filhos. É muito difícil você dedicar a sua vida à construção de outro ser humano. Eu acho que a maior dificuldade é essa. Porque em muitas situações a gente vai ter que dizer não para os nossos anseios pessoais e priorizar muitas vezes essa dedicação ao filho, dedicação à criança, né? Que ela está demandando muito mais hoje, né? E Anne, falando ainda da educação, o exemplo, né? Porque a criança, muito mais do que você falar o que ela deve ou não fazer, ela vai te observar para ver o que você faz ou deixa de fazer. Né? Com certeza. Então você percebe que a mudança, ela não é superficial. É uma mudança nossa, interna, de ser humano. Nós precisamos ser seres humanos melhores para poder criarmos filhos melhores. Né? Até Augusto Cury fala de pais brilhantes, filhos brilhantes, uma coisa assim, tem um tema de um livro dele. Porque nós precisamos ter uma mudança em nós, para que a gente possa proporcionar mudança na criança. Não adianta eu falar assim, filho, não coma lanche, coma, sei lá, brócolis, mas eu não como brócolis. Né? Não dá para a gente fazer isso. Então, tem que ser uma mudança muito interna, muito intrínseca, para que eu consiga ter algum resultado com o meu filho. E aí, eis a questão. Nós estamos dispostos a mudar? Ou nós só queremos, sei lá, cumprir um papel social de que a gente cresce, a gente se forma, casa e tem filhos? Porque isso às vezes é um papel social, às vezes é a sociedade que impõe isso, ou a gente está disposto mesmo a colocar um ser humano diferente na sociedade. É de se pensar. E aí a decisão a gente que toma, não tem nenhuma regra que nós temos que fazer isso ou aquilo. A gente que tem que ver o que a gente está disposto a viver, para que a gente não saia aí fazendo coisas que não estão no nosso alcance, né? E Anne, como propiciar uma educação de filhos eficiente nos tempos atuais? Pois é. Em primeiro lugar, existe várias pessoas acabam dizendo como que a gente tem que educar as crianças, que hoje em dia a gente tem que empoderar as crianças, que hoje em dia a gente tem que dar autonomia para as crianças, mas seria muito interessante a gente começar a pensar em alguns valores que ficaram da nossa época, que são as regras e que são os limites. Isso não sai de moda. Regra, limite, saber dizer não, saber dizer sim, a criança saber quem que manda em casa, quem que é o modelo, quem eu preciso seguir. Porque isso é o que está faltando muito hoje, que a gente percebe em vários âmbitos da sociedade. Porque a gente percebe, às vezes, muitos adultos que têm esses comportamentos infantis de estar sem limite, de não saber o seu papel real na sociedade, de não saber ouvir um não, de não ter uma regulação emocional. Mimado mesmo. Mimado. Vamos falar o português claro. Bem mimado. Por quê? Porque muitas vezes lá não teve esse modelo em casa. Não, eu não posso dizer não para o meu filho, eu tenho que fazer de uma outra forma. Gente, não é não. Por que não? Porque eu sou sua mãe e eu tenho umas regras aqui em casa e eu sei o que é melhor para você, filho. Muitas vezes você não vai entender o que é melhor, mas eu sou sua mãe e eu vivi, eu tenho experiência e tenho um poder para poder te passar isso. Muitas vezes a criança grita por isso. Ela pede, pelo amor de Deus, me dê limites, né? Essas crianças que estão deixando, obviamente, psicopatologias de lado, mas crianças que têm uma alteração de comportamento. Elas pedem, gente, para serem, às vezes, direcionadas por nós. E a gente, muito moderno,
A gente quer não que a criança ela administre aí o seu tempo da comida, ela administre aí o seu tempo no banho, o seu brincar riscando a parede. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tem que ter limites. Tem que ter algumas regras em casa, porque essa criança ela vai ficar adolescente, ela vai querer pintar a parede lá da escola. Ela vai querer, então, mandar no horário que o professor vai dar aula. Aí essa criança vai ficar um jovem e vai querer namorar aquele menino do colégio. Se não for aquele menino, não funciona. Ou então, se aquele menino quer namorar aquela menina, enrola um abuso aí nessas relações. Aí ela fica um adulto que quer entrar naquela empresa e se aquele cara não admitir essa pessoa, ele vai lá e dá um tiro no dono da empresa. Percebe de onde que vem tudo isso? Então, hoje, as nossas crianças estão gritando por limites. Nós não vamos tirar nenhum poder de autonomia das crianças. Nós vamos dar esse poder de autonomia no momento certo, quando elas tiverem maturidade, para poder administrar e saber o que elas querem, como elas podem fazer, quais são os comportamentos adequados, o que elas têm que seguir. Porque, gente, criança pequenininha, ela não consegue mensurar, ela não consegue criticar as coisas, criticar comportamentos. O cérebro dela não está maduro para isso ainda. Ela precisa seguir ordens, seguir normas. E muitas vezes não faz sentido para a criança ainda. E muitas vezes também, né, na criança ela vai testando ali os limites, né, para saber até onde que ela vai. Ela vai realmente testando os pais, os familiares ali. Porque ela trabalha ela vai indo, assim. vai indo. E se o pai, a mãe deixar... Porque, imagina uma criança de 3 anos, você fala para ela, olha, não seria interessante, filho, você brincar e se sujar antes de almoçar, porque você com a mão suja vai entrar bactérias e você pode ficar doente. Uma criança de 3 anos vai entender? Ela sabe o que é bactéria, gente? Ela tem noção disso? Filho, não pode, porque a regra aqui em casa é a gente lavar a mãozinha, ficar prontinho para almoçar, porque nós almoçamos a 1h da tarde. Depois que a gente almoçar, vai escovar o dente, vai descansar e vai brincar. Mas mamãe, filho, é assim. Quando você crescer um pouquinho mais, a mamãe vai te explicando, tá bom? É assim que funciona. Muitas vezes a criança ela precisa disso. Às vezes a gente está nessa tendência de explicar. A gente se enrola e não consegue explicar nada para a criança, se cansa e fala, ai, quer saber? Não almoça. Vai brincar. Deixa para lá que já me cansou. Essa é outra coisa também, né? Porque os pais hoje cada vez mais trabalhando fora, o estresse, o dia a dia, tem que ter a paciência de educar. Muitas vezes os pais, deixa eu fazer o que quiser. Tem paciência lá. Porque antigamente a gente critica muito o modelo antigo, e realmente ele tem várias críticas, mas imagina que tinha sempre o pai ou a mãe em casa, presente 24 horas, que conseguia lidar com isso, conseguia conter essa criança. Então, se dedicava mais tempo nesse cuidado. Hoje o modelo de família é diferente, que bom, tem vários ganhos com isso, mas a gente também tem perdas. Em todas as nossas escolhas nós temos ganhos e perdas. E uma das perdas é que a gente se cansa lá fora, demais trabalhando, e aí a gente não tem energia para cuidar de uma criança que vem com uma demanda muito maior do que antigamente. Com certeza. Né? Então, assim, uma dica que fica hoje, e esse termo realmente ele existe, infantolatria, é da gente pensar, será que o meu filho é o rei de casa? Será que eu estou dando todo esse poder mesmo para ele? Será que a minha vida está girando em torno dele mesmo? Ou será que eu preciso colocar ele no lugarzinho dele? É de se pensar. É de se pensar, né? Será que ele pode me ajudar nas tarefas domésticas? Será que o meu filho ele tem condições de guardar os brinquedos na caixa? Ele tem condições de, sei lá, guardar o tênis dele, de arrumar a cama? Gente, tem, porque eles estão vindo muito mais espertos do que a gente imagina e a gente não tem usado dessa esperteza deles para educá-los. Eu acho que é uma dica muito interessante que fica. Tá certo, então, Ana, obrigada pela sua presença mais uma Lá. vez aqui no nosso programa e a gente se vê daqui 15 dias. Com certeza, obrigada, Lá. Eu que agradeço.